Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original do Bible in Nair foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Esse é o dia 29. Vamos ler os capítulos 4 e 5 do Êxodo, o capítulo 4 de Levítico e o Salmo 46. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você tiver e preferir, mas a gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino. E se você estiver interessado em acompanhar quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura gratuitamente na descrição do vídeo. Baixa lá, imprime, você pode marcar os dias que a gente já passou. E também se inscreva no canal, para a Palavra de Deus aparecer para você todos os dias. E também clica no sininho, assim a notificação vai aparecer para você todos os dias. Nossa, que bênção poder viajar juntos, viajar com o povo de Deus, com o povo santo de Israel, com o povo escolhido de Deus, como nós mesmos, como o povo da aliança, como pessoas que foram trazidas para a aliança. Poder ver as diversas maneiras pelas quais Deus ouviu os clamores do seu povo e veio ao encontro deles, porque nós também levantamos nossos pedidos ao Senhor. E pedimos que Ele nos encontre hoje. Novamente vou ler o capítulo 4 e 5 do Êxodo, o capítulo 4 de Levítico, e o Salmo 46. Gênesis, capítulos 4 e 5. Moisés replicou: E se não crerem em mim, nem me derem atenção, e se disserem que o Senhor não me apareceu? O Senhor lhe perguntou: O que tens na mão? Ele respondeu: Um bastão. Deus lhe disse: Atira-o no chão. Ele o atirou no chão e se transformou em serpente. E Moisés, assustado, pôs-se a correr. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão e agarra-a pelo rabo. Moisés estendeu a mão e, ao agarrá-la, ela se transformou em bastão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. O Senhor continuou dizendo-lhe: Põe a mão no peito. Ele a pôs e, ao tirá-la, tinha a pele descolorida como a neve. Disse-lhe: Põe-na outra vez no peito. Ele a pôs e, ao tirá-la, estava normal, como de carne. Se não acreditarem em ti, nem te derem atenção ao primeiro sinal, acreditarão no segundo. E se não crerem em ti, nem derem atenção nos dois, pega a água do Nilo, derrama-a por terra, e a água que tiveres tirado do Nilo se transformará em sangue. Moisés, porém, insistiu com o Senhor: Eu não tenho facilidade de falar, nem antes nem agora que falaste ao teu servo. Tenho boca e língua travadas. O Senhor replicou: Quem dá a boca ao homem? Quem o torna mudo ou surdo ou perspicaz ou cego? Não sou eu o Senhor? Portanto vai, eu estarei em tua boca e te ensinarei o que deves dizer. Ele insistiu: Não, Senhor, envia quem tiveres de enviar. O Senhor se irritou com Moisés e lhe disse: A Araão, teu irmão, o levita, sei que fala bem. Ele já vem ao teu encontro e se alegrará ao ver-te. Fala-lhe e põe-me as palavras em sua boca. Eu estarei em tua boca e na dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu nome, ele será tua boca e tu serás seu Deus. Quanto a ti, toma o bastão com o qual realizarás os sinais. Moisés volta ao Egito. Moisés voltou à casa de seu sogro Jetro e lhe disse: Vou voltar ao Egito para ver se meus irmãos ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vai em paz. O Senhor disse a Moisés em Madiã: Vamos, volta ao Egito, pois morreram os que queriam matar-te. Moisés pegou sua mulher e seus filhos, os fez montar em asnos e dirigiu-se ao Egito. Na mão levava o bastão maravilhoso. O Senhor disse a Moisés: Enquanto voltas ao Egito, presta atenção aos prodígios que pus à tua disposição, pois deverás fazê-los diante do faraó. Eu o tornarei obstinado, e ele não deixará o povo sair. Tu lhe dirás: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho primogênito, e eu te ordeno que deixes meu filho sair, para que me sirva. Se te negares a soltá-lo, eu matarei o teu filho primogênito. Num albergue no caminho, o Senhor veio ao encontro dele para matá-lo. Então Séfora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho,
aplicou-o nas partes de Moisés e disse: És para mim um marido de sangue. E o Senhor o deixou quando ela disse marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: Saia ao deserto para receber Moisés. Ele foi, alcançou-o no monte de Deus e o beijou. Moisés contou a Arão todas as coisas que o Senhor lhe havia recomendado e os sinais que o havia encarregado de fazer. Moisés e Arão foram e reuniram as autoridades de Israel. Arão repetiu tudo o que o Senhor havia dito a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou, e, ao ouvirem que o Senhor se preocupava com os israelitas e prestava atenção à sua opressão, se inclinaram e se prostraram. Moisés e Arão diante do faraó. Depois Moisés e Arão se apresentaram ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa o meu povo sair, para que celebre minha festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu deva obedecer-lhe, deixando os israelitas partir? Não reconheço o Senhor, nem deixarei os israelitas partir. Eles replicaram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Temos de fazer uma viagem de 3 jornadas pelo deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos ferirá com peste ou espada. O rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que sublevais o povo em seu trabalho? Voltai a transportar vossas cargas, já são mais numerosos que os nativos, e quereis que deixem de transportar cargas? No mesmo dia o faraó deu ordens aos capatazes e aos inspetores: Não torneis a dar palha para fabricar tijolos, como fazíeis antes, que eles próprios procurem a palha. Porém, exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes, sem diminuir nada. São os preguiçosos, e por isso andam gritando: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Impondo-lhes um trabalho pesado, e que o cumpram, e não presteis atenção às histórias deles. Os capatazes e os inspetores saíram e disseram ao povo: Assim diz o faraó: Não providenciarei palha para vós, e de vós mesmos procurá-la onde a encontrardes, e não diminuirá em nada a vossa tarefa. O povo se dispersou por todo o território egípcio, procurando palha. Os capatazes os oprimiam. Completai vosso trabalho, a tarefa de cada dia, como quando vos davam palha. Os capatazes açoitavam os inspetores israelitas que haviam nomeado, dizendo-lhes: Por que não completais hoje vossa quantidade de tijolos como antes? Então os inspetores israelitas foram reclamar ao faraó: Por que tratas teus servos assim? Exigem que façamos tijolos sem nos dar palha. Teus servos recebem os açoites, mas o culpado é o teu povo. O faraó respondeu: Preguiçosos, é isso que sois, uns preguiçosos. Por isso andais dizendo: Vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora ao trabalho. Palha não tereis, mas produzireis vossa quantidade de tijolos. Os inspetores israelitas viram-se em aperto, quando lhes disseram que a quantidade diária de tijolos não diminuiria. E, encontrando Moisés e Arão, que os esperavam à saída do palácio do faraó, disseram-lhes: O Senhor vos examine e vos julgue. Vós nos tornastes odiosos ao faraó e à sua corte, e lhe pusestes nas mãos uma espada para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e lhe disse: Senhor, por que maltratas este povo? Para que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, o povo é maltratado, e tu não libertaste o teu povo. Levítico capítulo 4. Sacrifícios expiatórios. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: Quando alguém, por inadvertência, transgredir alguma das proibições do Senhor fazendo algo proibido, se for o sacerdote ungido que comprometeu a transgressão, comprometendo assim o povo, oferecerá ao Senhor pela transgressão cometida um bezerro sem defeito, em sacrifício expiatório. Ele o levará à entrada da tenda do encontro na presença do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a degolará na presença do Senhor. O sacerdote ungido pegará sangue do bezerro e o levará à tenda do encontro. Na presença do Senhor, molhando um dedo no sangue, salpicará com ele 7 vezes na direção da cortina do santuário. Depois, na presença do Senhor, o sacerdote untará com o sangue as saliências do altar do incenso, situado na tenda do encontro,
e derramará todo o sangue do bezerro ao pé do altar dos holocaustos, situado à entrada da tenda do encontro. Tirará toda a gordura do bezerro da expiação, a gordura que envolve as vísceras e as suas gorduras, os 2 rins com sua gordura, a gordura junto ao dorso e o lóbulo do fígado junto aos rins. Separará tudo isso como se faz com o touro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a deixará queimar-se sobre o altar dos holocaustos. O resto do bezerro, o couro, a carne com a cabeça e as patas, vísceras e intestinos, ele o tirará do acampamento, para um lugar puro, onde se despejam as cinzas, e o queimará sobre a lenha. Deve ser queimado no lugar em que se despejam as cinzas. Se for toda a comunidade israelita que, por inadvertência, transgrediu alguma proibição do Senhor, incorrendo assim em culpa, e o assunto ficar oculto à comunidade, esta, ao dar-se conta da transgressão cometida, oferecerá em sacrifício expiatório um bezerro, levando-o à tenda do encontro. As autoridades porão as mãos sobre a cabeça da vítima e a degolarão na presença do Senhor. Depois, o sacerdote ungido levará sangue do bezerro para a tenda do encontro. Na presença do Senhor, e molhando um dedo no sangue, salpicará com ele 7 vezes na direção da cortina do santuário. Untará com o sangue as saliências do altar do incenso, situado diante do Senhor, na tenda do encontro, e derramará todo o sangue ao pé do altar dos holocaustos, situado à entrada da tenda do encontro. Ele tirará toda a gordura e a deixará queimar-se sobre o altar. Fará com este bezerro como se faz com o do sacrifício expiatório. O sacerdote expia assim por eles e ficam perdoados. Tirará o bezerro do acampamento e o queimará como o primeiro. É o sacrifício expiatório da Assembleia. Se for um chefe que, por inadvertência, transgrediu alguma proibição do Senhor seu Deus, incorrendo assim em culpa, ao dar-se conta da transgressão cometida, oferecerá em oblação um macho sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e, na presença do Senhor, a degolará no matadouro dos holocaustos. É um sacrifício expiatório. O sacerdote, molhando um dedo no sangue da vítima, untará com o sangue as saliências do altar dos holocaustos e derramará o sangue ao pé do mesmo altar. Deixará queimar-se sobre o altar toda a gordura, como se faz com os sacrifícios de comunhão. O sacerdote expia assim sua transgressão e fica perdoado. Se for um proprietário que por inadvertência transgrediu alguma proibição do Senhor, incorrendo assim em culpa, ao dar-se conta da transgressão cometida, oferecerá uma cabra sem defeito em sacrifício expiatório. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a degolará no matadouro dos holocaustos. O sacerdote, molhando um dedo no sangue, untará as saliências do altar dos holocaustos e derramará o sangue ao pé do mesmo altar. Ele lhe tirará toda a gordura, como nos sacrifícios de comunhão, e a deixará queimar-se sobre o altar, como aroma que aplaca o Senhor. O sacerdote expia assim sua transgressão e fica perdoado. Se oferecer um cordeiro em sacrifício expiatório, será fêmea e sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a degolará como sacrifício expiatório no matadouro dos holocaustos. O sacerdote, molhando um dedo no sangue da vítima, untará as saliências do altar dos holocaustos e derramará todo o sangue ao pé do mesmo altar. Ele lhe tirará toda a gordura, como no cordeiro dos sacrifícios de comunhão, e a deixará queimar-se sobre o altar, como oblação ao Senhor. O sacerdote expia assim sua transgressão e fica perdoado. Salmo 46. Deus é para nós refúgio e fortaleza, auxílio nos assédios sempre disponível. Por isso não tememos, ainda que a terra trema e os montes vacilem no alto mar. Suas águas podem ferver e rugir, sacudindo com suas ondas os montes. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Um rio com seus canais alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Com Deus em seu meio não vacila. Ao despontar a aurora, Deus lhe dá auxílio. Povos estrondam, reis se agitam. Ele lança seu trovão e a terra estremece. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Vinde ver as obras do Senhor, os espantos que provoca na terra. Põe fim às guerras, até os confins do mundo. Quebra os arcos, despedaça as lanças, e põe fogo nos carros. Rendei-vos e reconhecei que eu sou Deus, excelso sobre os povos, excelso sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nosso auxílio é o Deus de Jacó.
Senhor Deus que estás no céu, te louvamos, agradecemos tanto, Senhor. Te louvamos e glorificamos por quem Tu és, porque Tu és o Deus único e verdadeiro, vivo e verdadeiro. Tu és aquele que veio e visitou o Teu povo. Tu estás conosco agora, Senhor. Tu estás no meio de nós. Estás no meio de nós. E assim, o que nos convidas a fazer é ficarmos calmos e saber que Tu estás no meio de nós. Ficar calmos e conhecer-te, ficar calmos e saber que Tu és o nosso Deus. Então, ajuda-nos a permanecermos calmos no meio dos nossos afazeres, a ficar calmos no meio da correria, no meio da nossa escravidão, no meio da nossa redenção, no meio da nossa libertação e no meio das nossas missões. Ajuda-nos a aproveitar esse momento para ficar calmos e confiantes, para sabermos que Tu és Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uau, que bênção. Que presente. Podermos estar juntos mais uma vez e ouvir essa parte de Deus chamando Moisés. Ele revelou o seu nome, o nome sagrado de Deus a Moisés, certo? E assim, sempre que vemos nas Escrituras onde diz o Senhor, particularmente o Senhor Deus, ou especialmente quando várias vezes a fonte muda, tipo, fica S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, a palavra inteira maiúscula, isso é uma maneira reverente de indicar que originalmente a palavra não era simplesmente Senhor, que é Adonai, a palavra Elohim, né? Essa forma que está escrita indica que a palavra era originalmente o nome sagrado de Deus. Eu sou quem sou. Que é também conhecido em termos chiques como tetragrama, que é o YHWH, o que geralmente nos referimos como nome sagrado de Deus, ou Yahweh. Sempre que vemos Senhor em maiúsculas, é o Senhor Deus sendo referido pelo seu nome próprio, o nome que ele havia revelado a Moisés antes disso. E por que isso é tão importante? Uma das coisas pela qual é tão importante é porque no mundo antigo eles tinham uma apreciação mais profunda pelos nomes próprios. A gente meio que perdeu isso um pouco, tipo, você fala seu nome para qualquer pessoa porque, tipo, esse é meu nome, é assim que me chamo. Mas no mundo antigo, conhecer o nome de alguém era entendido como estar em um relacionamento com eles. Era entendido como se tivesse uma certa vulnerabilidade em conhecer o nome de outra pessoa. E a gente tem Deus que é distante, Deus que é onipotente, Deus onipresente, todas essas coisas, que está se tornando íntimo. Está se tornando pessoal. Quero dizer, ele sempre foi pessoal, mas ele está se revelando de uma maneira pessoal. Ele diz, este é meu nome. Então, quando você invoca meu nome, você está me invocando como um Deus pessoal. E assim esse Deus íntimo agora está chamando essa pessoa íntima, Moisés, para ir até o faraó. E é interessante ver como Moisés viu um milagre, vários milagres na verdade, e ainda não está convencido de que o Senhor estará com ele, que esse Deus que já tem intimidade com ele será suficiente. E assim ele inventa desculpas e diz, deixe meu irmão Arão falar por mim, porque ele sabe falar bem e eu não sei falar bem. Mesmo que Deus acabou de mostrar para ele 2 milagres, certo? O milagre do bastão se transformando em uma serpente, que por sinal racha o bico com o fato de que Moisés vê o cajado se tornar serpente e ele foge, porque eu penso, pois é o que eu ia fazer também. Mas depois pega pela cauda e ela volta a se tornar um bastão. E a mesma coisa com a mão, colocando-a no peito e ficando descolorida e depois colocando lá novamente e ela voltando ao normal. E tem isso de que Deus está dizendo, ouça Moisés, você realmente não me conhece ainda. Eu revelei meu nome a você, mas você não conhece a profundidade em que pode confiar em mim. E é por isso que ele fica dizendo, eu sou o Deus de seus pais, ou seja, em grande parte, eu sou desconhecido para você. E isso teria sido o caso que o Senhor seria em grande parte desconhecido para Moisés. Tipo, a família de Israel estava vivendo em escravidão. Sim, eles se apegaram às histórias do Senhor Deus revelando a Abraão, Isaac, Jacó, mas você pode imaginar o grau em que ele ainda seria em grande parte desconhecido para eles. Então, o que Deus faz? Ele chama Moisés e faz essa coisa perigosa. Você pode entender como Moisés ficaria hesitante, né? Não apenas isso, ele tem razão para hesitar. Sabe, o faraó poderia destruir sua vida com um estalar de dedos, mas você também tem o povo de Israel. E esse é um dos momentos difíceis. Bom, entre muitos momentos difíceis, aqui tem um momento bem difícil para o povo de Israel, que é quando Moisés e Arão vêm e dizem, o Senhor Deus quer libertar vocês. E o faraó diz, é mesmo? Vocês querem ir e oferecer sacrifícios ao Senhor? E também tenham isso em mente. Mencionamos antes, mas é realmente importante lembrar. Por que vocês querem ser libertos? Para ir e servir ao Senhor. Essa palavra servir ou oferecer sacrifícios ao Senhor, na verdade é a palavra adorar.
Então, tenha isso em mente, sempre tenha isso em mente. O objetivo da liberdade não é apenas simplesmente a liberdade por si só. Não é apenas a liberdade de, mas a liberdade para. E liberdade para quê? Liberdade para adorar, para poder adorar o Senhor. E assim o faraó diz: é mesmo? Vocês têm todo esse tempo e querem sair e adorar? Se vocês têm tanto tempo para se dedicar às outras coisas além do trabalho, então eu vou dar mais trabalho para vocês fazerem. E é interessante notar isso. Primeiro, a raiva do povo de Israel para com Moisés e Arão, dizendo: vocês acabaram de dificultar nossas vidas. E é interessante porque você pensa: espera, eu dificultei que tipo de vida? Eu tornei mais difícil para você ser um escravo? Você preferia apenas ser deixado sozinho como escravo, em vez de ter sua vida mais difícil porque eu estou tentando libertar você? Algo nesse paradoxo estranho, nessa tensão estranha aqui nesse momento, mas é marcante que podemos aplicar às nossas vidas. E isso é o que a gente tem o faraó dizendo. Já que vocês têm tempo para adorar, bem, eu vou dar mais trabalho para vocês não terem tempo para pensar em adoração. Vocês não terem tempo para pensar no seu Deus. E muitos de nós somos faraós para nós mesmos. Ou seja, a gente se torna tão ocupado que a gente não tem tempo para pensar em Deus. Nos tornamos tão ocupados, fazemos isso conosco, nos tornamos escravos de nós mesmos. Dizendo: tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, todas essas outras coisas. E nós estabelecemos um ritmo de vida para nós mesmos que é inadministrável. Estabelecemos que não podemos parar. E assim não temos tempo. E assim não temos tempo em nossas vidas para louvar. E não somos mais do que escravos. Nós mesmos nos tornamos em escravos. Tantos de nós. E uma das coisas que o Senhor Deus revela hoje é que o seu povo nunca foi criado para ser escravo. Não para ser escravo do faraó e definitivamente não para ser escravo do faraó que vive dentro de nós. Mas fomos criados para sermos livres, para que possamos verdadeiramente pertencer a Ele. Para que possamos verdadeiramente ser dele. Para que possamos verdadeiramente adorar. Então tenham isso em mente à medida que a gente avança nesse dia e nos próximos dias. Vamos adorar. Vamos encontrar um tempo em nossas vidas para adorar. Para não ser um senhor de escravos de nós mesmos. Mas permitirmos ter essa liberdade para podermos parar e buscar a voz de Deus. Ficar calmo e saber que Ele é Deus. E rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você enquanto a gente segue nessa jornada, então por favor reze por mim. E vamos rezar uns pelos outros, porque a gente não pode fazer isso sozinho. Meu nome é Padre Mike, se você gostou desse podcast, está gostando dessa jornada, traga mais pessoas, vamos aumentar a nossa comunidade. E eu mal posso esperar para te ver de novo amanhã. Deus abençoe.